Amigos do portal JC, 24 horas, boa noite, 20 horas 33 minutos desse 29 de maio. Olha, vocês que acompanham o nosso trabalho, têm visto a nossa luta com várias matérias, com representantes dos profissionais de saúde, principalmente retratando a situação triste que eles estão vivenciando. O que não é de hoje, mas foi agravada com a questão do coronavírus. Ontem nós entrevistamos o presidente do Senatep, que esteve em Floriano, buscando EPIs para os profissionais de saúde, que é uma tristeza. Hoje falamos com o Parnaíba, também uma situação deplorável. E outro dia, com a presidente do Corém, enfermeira Tatiana Mello, ela nos disse que existe na Assembleia um projeto, um indicativo de lei, né, de autoria do deputado estadual Marden Menezes, que prevê a questão da insalubridade para esses profissionais. Exatamente por isso nós convidamos o deputado para conversar com a gente agradece pelo tempo com a gente, deputado, e saber como está. Queria que o senhor nos falasse sobre esse projeto, né? E o que está faltando para se tornar uma realidade e os profissionais de saúde terem, enfim, essa bandeira resolvida, conquistada. Boa noite, deputado. Bom, boa noite, Temístocles, boa noite. É Temístocles, não é isso? Exatamente. Tem o S no final. Tem o S, é. Xará do presidente lá, mas só de coincidência. Muito bem. Agradecer primeiro a você pelo convite, pela oportunidade, abraçar todo o público do portal JC 24 Horas, em especial a população da querida Princesa do Sul, uma das cidades mais importantes e mais simpáticas, mais acolhedoras do nosso Piauí. Bom, com relação a essa situação do adicional de insalubridade, primeiro nós entendemos que é um direito. Não há como se discutir, em plena situação de uma pandemia, profissionais de saúde submetidos a condições de trabalho adversas, condições de trabalho longe das ideais, expostos ao risco, né, do contágio, que estão aí literalmente se sacrificando, doando, dedicando suas vidas para salvar outras vidas. Esses profissionais, Temístocles, do médico ao assistente, ao auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, enfermeiros, todos que estão envolvidos nos hospitais regionais, eles literalmente estão impedidos de ver filhos, de ver pais, de ver a namorada, de ver o cônjuge, né, a esposa, o marido, enfim, eles estão numa situação realmente muito difícil e têm sido verdadeiros heróis. E não bastasse todo esse desprendimento como seres humanos, eles estão submetidos a um risco, né? Então, nós entendemos que é um direito e, curiosamente, nos hospitais regionais, essa é uma realidade que está aí no Tibério Nunes, está lá no Justino Luiz em Picos, no Hospital Regional Chagas Rodrigues, na cidade de Piripiri e tantos outros. A maioria dos trabalhadores dos hospitais regionais, curiosamente, são prestadores de serviço. Ou seja, são profissionais que estão contratados de forma precária. Então, esses profissionais, eles já não têm uma série de direitos. Eles já são desprovidos de vários direitos. E, além disso, eles muitas vezes passam até por atrasos de pagamento. Só que eles, da mesma forma que os efetivos, todos que estão na linha de frente, estão se dedicando da mesma forma, né? Estão se doando em prol da nossa população. Então, o governo do Estado, infelizmente, caminha no sentido oposto da valorização do servidor público, principalmente do profissional de saúde num momento como esse. Eu diria que qualquer governo que se preze começaria os investimentos no combate à Covid-19 valorizando e fazendo justiça com o ser humano, com os profissionais da saúde que estão trabalhando. Mas, infelizmente, o governo do Estado não tem respeitado o adicional de insalubridade. Anda longe de pagar os 40% que nós queremos. Então, nós entramos com uma proposta, um projeto de indicativo de lei, já que, constitucionalmente, eu não poderia apresentar um projeto de lei, porque, como se gera despesas para o Poder Executivo, a Constituição impede o parlamentar de apresentar um projeto de lei nessa situação. Então, teria que ser um indicativo.
esse indicativo foi apresentado, foi aprovado por unanimidade, mas, assim como o projeto de lei, ele depende da vontade política do chefe do executivo, ou seja, do senhor governador. No caso do projeto de lei, o governador sanciona ou veta. E no caso do indicativo de lei, que esse é o caso da nossa proposta, ele acolhe o indicativo ou rejeita. Se ele acolhe o indicativo, que é o que nós queremos e é o que as categorias dos profissionais da saúde almejam, desejam, e é um direito delas, ele, acolhendo esse indicativo, ele devolve para a Assembleia no formato de projeto de lei, e como já é um texto já votado pela Assembleia, seria bastante célere o desfecho dessa devolução, ou seja, a Assembleia receberia de volta, certamente iria aprovar, e nós teríamos essa legislação que iria reconhecer não só os efetivos dos concursados com seu adicional de insalubridade, mas também os prestadores de serviço, que, como eu já falei, são maioria nos hospitais regionais. Essa é uma realidade do serviço público piauiense. Enquanto a lei manda contratar por concurso, ainda regionais, o critério político da indicação, né? Isso acontece muito no atual governo Wellington Dias, as pessoas ainda acabam entrando sob contratos precários, né? Os profissionais. Mas nós entendemos que eles têm direito também ao adicional de insalubridade. Deputado, hoje pela manhã o representante do Corém em Parnaíba denunciou que esses contratados que foram convocados agora no período específico do Covid, não tinham recebido sequer um mês de vencimentos. Depois da nossa entrevista, eles receberam, segundo a gente recebeu um comunicado logo em seguida, né? Saiu o primeiro mês. A categoria tem procurado a Assembleia. Esse período de recesso forçado tem prejudicado o diálogo dos deputados com a categoria? Olha, Temístocles, no meu caso, eu sempre estou à disposição. Eu tenho redes sociais bastante ativas, né? Eu estou sempre aberto nas redes sociais, procuro sempre estar divulgando, dialogando com a população e, obviamente, mantendo essa ligação com as pessoas que acompanham o meu trabalho, que confiam e que acompanham o meu trabalho. Então, tem sido fácil e sempre foi para as entidades, para lideranças sindicais, para lideranças de classe, abrir o diálogo com o meu trabalho, com o meu gabinete, com a minha atuação. Eu recentemente tive, inclusive, vários contatos com a doutora Tatiana, presidente do Corém, e ela foi uma das grandes incentivadoras para que nós apresentássemos esse indicativo de lei com relação ao adicional de insalubridade. Mas, assim, vamos à realidade, Temístocles. O governo do Piauí, no governo Wellington Dias, sempre houve atraso nos pagamentos dos salários dos prestadores de serviço. Já chegamos a ter períodos aí de 3, 4 meses em atraso. Essa é uma realidade, infelizmente, atinente, né? Uma realidade que faz parte do cotidiano do atual governo. Nós temos pedido transparência, temos procurado fiscalizar os gastos do governo, mas nós entendemos que, num momento como esse de pandemia, é onde todas aquelas falhas que nós já apontamos no passado e continuamos expondo para conhecimento da sociedade, é onde essas falhas afloram mais ainda. Porque ficou claro que nós não tínhamos um sistema de saúde no interior capaz de atender à normalidade do que já acontecia no cotidiano do povo piauiense. Com o quadro da Covid, essa realidade se agravou. Os hospitais regionais, eles não receberam os investimentos que foram anunciados. Não havia a devida valorização já antes da pandemia desses profissionais que trabalham, como nós já falamos, com atraso de pagamentos, com as contratações precárias, né, contratações por indicações políticas nos hospitais regionais, enfim, já havia toda essa problemática. E o governo,
ainda criou uma fundação dividindo as ações da Secretaria de Saúde, ou seja, criou um órgão para fazer o que a Secretaria de Saúde já fazia, que é essa FEPSE, que é uma fundação que administra o Hospital de Pitos, administra o HGV e mais alguns hospitais. Quer dizer, uma criação meramente política para atender a base política do governador. Ou seja, na minha opinião, desperdício de recursos e confunde, atrapalha, inclusive, a gestão desses hospitais. Porque nós entendemos que a gestão já cabe à Secretaria de Saúde administrar todo o sistema de saúde pública do Piauí. Então, o governo ainda criou uma fundação para administrar alguns hospitais como se estivesse dividindo a saúde pelo critério político, simplesmente para atender a reivindicações de segmentos da base política do governador na Assembleia. Então, nós entendemos que esse modelo de gestão é equivocado. E esses erros, essas falhas, afloraram ainda mais agora durante a pandemia. Então, assim, de nossa parte, nós estamos sempre abertos às categorias e temos defendido, desde o nosso primeiro mandato, a população. Quer dizer, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu optei por defender de ficar defendendo o governo, principalmente quando o governo tem errado mais do que acertado, como é o caso do governo Wellington Dias. Nesse período de pandemia, foram liberados muitos recursos do governo federal, né? E com uma certa facilidade de gasto, dispensa de licitação e tudo mais. Como é que está a bancada da oposição, que a gente sabe que é a minoria, para fiscalizar os gastos do governo e evitar desvio de finalidade? Olha, infelizmente, tem surgido muitas denúncias, Temístocles, tanto pela população, nas redes sociais, como também nós estamos acompanhando algumas investigações pelo Tribunal de Contas, pela Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas, e há, inclusive, também já uma atuação do Ministério Público em alguns setores. Primeiro, com o decreto de calamidade, o governo passa a ter facilidades para comprar equipamentos, aparelhos, de onde bem entende, sem o devido procedimento licitatório, e há casos, por exemplo, como é a situação do hospital de campanha, que o governo anunciou que estaria entregando agora, em que há suspeitas de contratação dirigida, com um processo de escolha de uma empresa para montar esse hospital de campanha, sem as devidas formalidades necessárias que justificam a escolha daquela empresa para ser a contratada pelo governo. Nesse caso do hospital de campanha, o governo está gastando 5 milhões e 600 mil aproximadamente para montar o hospital. Esse valor, Temístocles, é mais do que o dobro, por exemplo, do que gastou a cidade de Teresina no seu hospital de campanha, que já foi entregue. E há, dentro desse processo de fiscalização, a constatação pelos fiscais do Tribunal de Contas da utilização de camas que são inapropriadas para pacientes com crise respiratória, e esse é o caso dos pacientes com Covid, e sendo um hospital para tratar doentes de Covid, como é que se vai colocar cama que não é adequada para quem tem crise respiratória? Então, o tribunal constatou isso e constatou que algumas camas já pertenciam ao próprio Estado, ou seja, estariam sendo utilizados equipamentos já usados, assim como ar-condicionados que foram reutilizados e outras situações que deixam claro que há indícios de desvios. Esses indícios estão sendo apurados pelo Tribunal de Contas, que, inclusive, essa diretoria de fiscalização do Tribunal de Contas solicitou o cancelamento, a suspensão desse contrato com a empresa que estava responsável pela construção do hospital de campanha. Nós temos notícias também que o governo do Piauí comprou respiradores de diversas outras empresas. Alguma dessas empresas, até hoje,
não entregou esses respiradores, e a notícia que se tem é que a mesma empresa que forneceu para a Prefeitura de Recife e para outros estados que estão sob investigação da Polícia Federal, justamente por conta desses fornecedores. Então, seria uma empresa da Turquia que estaria trazendo esses equipamentos da Turquia. O certo é que, até hoje, a informação é que não chegou um único respirador para o estado do Piauí comprado pelo governo Wellington Dias. E já houve compras em que o dinheiro foi antecipado, ou seja, o governo já pagou faturas milionárias e esses equipamentos até hoje não teriam chegado. Então, nós estamos colhendo todas essas informações, aquelas que estão recheadas de provas, né, claras, contundentes, nós estamos encaminhando para os órgãos competentes e estamos procurando divulgar e esclarecer a população piauiense. Por quê? Porque a população é o maior fiscal, né? A maioria das denúncias, quem está acompanhando o que o governo tem feito na sua cidade, no seu hospital, é o povo. O povo é que está na ponta sofrendo com a falta de estrutura. Então, é importante que a população acompanhe toda essa realidade, porque o principal fiscal do governo é o povo, e é o povo que elege, que vota, que tira também. Então, é importante que o cidadão tenha essa conscientização, não é de acompanhar a política, mas é de acompanhar a administração, porque a administração pública está gerindo o dinheiro que pertence a todos, as pessoas que estão pagando os seus impostos. Então, tem muita denúncia, eu diria que nesses 70 dias, desde o primeiro decreto do governador Wellington Dias, muito se falou sobre investimentos, sobre despesas, mas, na prática, as ações têm sido muito tímidas e boa parte delas estão aí envoltas de dúvidas, de indícios de irregularidades. Bom, a Graça Souza faz um pedido aqui, se o senhor quiser deixar para o final, que é da área da educação. Ela diz o seguinte: deputado, pense em nós, professores, também, pois nossa situação está precária, principalmente dos aposentados. Se o senhor quiser fazer algum comentário agora sobre a questão da educação, mas a gente volta para o corona. Faço com o maior prazer. A prova da prioridade, ou da falta de prioridade do governo atual com relação ao que é essencial, não está só na falta de estrutura da saúde. Falando aqui do corona, nós estamos dependendo mais da boa vontade da população, que está respeitando o isolamento, do que propriamente das ações de governo. Com relação à educação, basta lembrar que o governo federal deu 12,81% no reajuste anual do professor e o governo Wellington Dias ofereceu um terço desse valor. Isso é a prova de que não há um compromisso com os professores. Nós cobramos o cumprimento do reajuste do piso salarial, lutamos para que o governo obedecesse esse piso nacional, mas o governo insistiu e não vai pagar o piso nacional, o reajuste do piso nacional. Então, é uma decepção. E é bom lembrar que boa parte dos professores e do SINT sempre apoiou o atual governo. Mas a realidade é que os professores, ao longo do governo Wellington Dias, têm perdido, e muito, os seus direitos e a sua renda. Essa é uma realidade. E com relação à reforma da Previdência, que atingiu em cheio os professores também, principalmente os mais idosos e os aposentados, o governo Wellington Dias, o Partido dos Trabalhadores, passou 2 anos criticando o governo federal que ia fazer a reforma da Previdência. E tão logo o governo federal fez a reforma, o governo fez aqui em menos de 2 semanas e aprovou uma reforma ainda mais severa, com um percentual de desconto sobre o servidor público do Piauí ainda maior do que o governo federal. Então, é uma contradição tremenda. Eles passaram 2 anos criticando o governo federal por conta da reforma da Previdência. Aí, na hora que o governo federal aprovou a reforma da Previdência, o governo Wellington Dias mandou uma reforma mais dura, mais pesada, mais severa contra o servidor do Piauí e aprovou a toque de caixa. Nós não tivemos direito sequer de fazer uma audiência pública com as categorias
uma audiência bem feita para que as categorias pudessem expressar a sua opinião e pudessem reivindicar os seus direitos. O Valdênio Souza está mandando boa noite aqui para o senhor, deputado. Olha só. Eu agradeço, estamos aqui. Muito bem. Deputado, o senhor falou da colaboração da população. Existe uma diversidade de pensamentos entre o governo federal e o estadual com relação ao isolamento. O governo federal sempre defende a abertura dos comércios, segundo palavras dele, com certa responsabilidade, ao passo que o governo estadual e também o municipal, no caso de Teresina, eles têm optado pelo isolamento, né? A gente sabe que as duas ações têm suas consequências, né? O isolamento na área comercial, na área da economia, mas em compensação, se houver uma flexibilização sem responsabilidade, aumenta a contaminação do coronavírus. Qual o posicionamento do senhor em relação a esse dilema que divide opiniões em todo o Brasil? Bom, eu entendo que o isolamento é importante e entendo também que a principal opinião que deve ser considerada com relação à manutenção ou não do isolamento é a opinião científica, a opinião dos especialistas. Eu acho que num momento como esse, que é uma doença, que ela é imprevisível, ela se comporta de uma maneira diferente dependendo do organismo, dependendo da pessoa. Então, há casos que são assintomáticos e há casos que são gravíssimos e que levam a muitos óbitos, né? Principalmente as pessoas que já têm alguma predisposição, diabetes, pessoas mais idosas. Então, assim, nós temos que, claro, preservar vidas e nos preocuparmos, em primeiro lugar, com a preservação de agora. Não pode ser um isolamento sem critério, um isolamento desconectado da realidade daquele município, daquela cidade. Então, nós não podemos analisar a cidade de Floriano igualmente São Paulo, não podemos analisar Teresina igualmente São João da Fronteira, não podemos analisar Piripiri igual Corrente. Cada cidade tem as suas características, né? As cidades em que há uma circulação maior de pessoas são cidades em entroncamento, já há municípios que são mais isolados, até mesmo pela sua situação geográfica, pela sua localização. Eu diria que todo gestor municipal, os prefeitos é que estão ali no dia a dia, vivendo o dia a dia junto à população. Eles estão mais perto do povo, os prefeitos. Então, eu diria que caberia aos municípios, dentro da realidade da sua cidade, adaptar, montar, formatar esse modelo de isolamento que fosse mais adequado às peculiaridades daquele município. Então, são casos distintos, mas, no geral, é importante que haja o isolamento enquanto a comunidade científica e os profissionais de saúde estiverem recomendando. Eu diria que essas opiniões, num momento como esse, dos profissionais de saúde, são as que devem nortear as medidas que devem ser adotadas. E também é necessário que cada município e cada estado tenha um plano gradativo de retomar a normalidade. Então, você não pode estar só isolando, sem estar discutindo com a sociedade, com a classe trabalhadora, com o comércio, com os empresários também que geram emprego e renda, o passo a passo de como se dará essa reabertura ou essa flexibilização futura. Então, tem que haver todo um planejamento sério, criterioso, para que nós tenhamos com segurança a volta à normalidade. Então, isso depende da realidade de cada município, mas eu diria que tem que haver um contraponto entre a opinião da ciência, da comunidade médica, científica da área de saúde em relação ao isolamento e também, dentro da realidade de cada município, se flexibilizar naquilo que for possível e que não exponham a risco a população, porque as pessoas precisam também trabalhar, precisam se alimentar, precisam ganhar o seu dinheiro, precisam de renda, e uma duração muito grande, muito extensa
de um isolamento, com certeza levará a imensa maioria da população piauiense, inclusive, que é uma população carente, a ter muita dificuldade com relação à sua manutenção, ao seu sustento. A Ana Tília Gonçalves está aqui concordando com o senhor, deputado. Está dizendo que realmente é verdade o que o senhor está falando, né? E realmente a gente concorda também. Bom, a Assembleia volta no dia 15, né? Dia 15 de junho. As ações do governo estão dando munição para a oposição disparar a metralhadora verbal direto da tribuna? Bom, nós somos só 3 deputados de oposição, né? Eu, particularmente, faço oposição ao atual governo desde o meu primeiro mandato. Não é fácil, né? São aí 5 mandatos, sendo eleito sempre na oposição. Eu não indico cargos no governo, não tenho vantagens no governo, me mantive assim. Vi vários colegas que foram eleitos num palanque de oposição, com um discurso, e logo depois aquele discurso já não existia. E eu procurei manter minha coerência, manter o respeito e a consideração às pessoas que votaram em mim, porque quem votou em mim, acreditando no que eu falei, no que eu propus, nos meus projetos e na minha linha de atuação, eu diria que seria um desrespeito simplesmente mudar completamente após uma eleição só porque me ofereceram cargos ou vantagens políticas no governo. Então, eu me mantive assim e acabei me adaptando a uma eleição difícil, sempre com muita dificuldade, né, na oposição. A gente sabe que o governo tem uma grande estrutura, as coligações da base do governo são coligações com muitos candidatos, até uma facilidade maior para as pessoas se elegerem nessas coligações maiores. Mas eu me mantive firme. E, assim, independentemente de quem esteja aqui, eu tenho a consciência de que eu sempre estive aqui, onde o povo me botou. Então, o povo, nas últimas eleições, eu votei em candidatos a governo que perderam. Então, eu permaneci do jeito que o povo quis. O povo que não fosse o atual, e eu permaneci na oposição ao atual governo. Eu não tenho nada contra as pessoas. Não tenho nada contra a pessoa de ninguém que faz parte do governo. Eu não levo para o lado pessoal. Mas eu acho que o Piauí perdeu enormes oportunidades de crescer e de se desenvolver. Basta lembrar da época do governo Lula, onde se decantou aí dinheiro nesse Brasil, Pernambuco, Bahia, enfim. O próprio governo aqui fazia propaganda e nós não tivemos uma obra estruturante no Piauí. O Porto de Luiz Correia, a Transcerrado para escoar a nossa soja, a nossa produção. Aliás, é uma vergonha o Piauí, que tem um celeiro produtivo de soja ali na região dos Cerrados e não tem estrada. Quantos anos vão ser necessários? Já são 4 governos com o atual partido que está governando o Piauí. Será que vai ser um século para se fazer uma estrada, uma rede de rodovias para escoar a produção de soja? Então, nós estamos vivendo sempre do mesmo, são promessas e esse jogo político e muita gente calada e parte da imprensa não expõe as denúncias e as pessoas vão se conformando e o Piauí vai parando, vai ficando estagnado. Nós temos potencial enorme, nós temos água no subsolo em abundância, nós temos os cerrados, que inclusive é uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil. Nós temos um potencial turístico fantástico, o turismo de sol e mar na região do litoral, Delta do Parnaíba. Nós temos bons serviços aqui na capital, mas nós não decolamos, porque não há planejamento. As ações no Piauí, elas são isoladas, elas são ações aleatórias. É como se as coisas fossem feitas na base do improviso. Você vê o próprio Verdão, que onde está sendo feito o hospital de campanha, é um patrimônio do Piauí, do Estado, foi cedido para a iniciativa privada e o Estado agora está lá colocando um hospital de campanha
que, segundo o Tribunal de Contas, não se tem um documento que diga com clareza que tipo de parceria foi feita entre o governo e essa empresa para o Verdão, que já tinha sido cedido, voltar para a administração do governo. Ou seja, nem transparência nós conseguimos ter. Então, assim, a oposição, eu sempre estive pronto, né, sempre procurei fazer o debate, nunca me acovardei, nunca deixei de pontuar, de colocar as coisas quando elas realmente precisam ser ditas, e tão logo volte os trabalhos presenciais, nós estaremos lá da mesma forma, firmes, atentos, vigilantes, né, sem temer. Nós não temos a quem temer, até porque nós não estamos ofendendo ninguém, nós não estamos perseguindo ninguém, nós não estamos trabalhando com a mentira. Nós estamos exercendo o direito de fiscalizar e esclarecer a sociedade. É uma obrigação da atividade parlamentar. E claro que os colegas, os dois colegas que estão conosco, tanto a deputada Tereza Brito quanto o deputado Gustavo, têm sido companheiros valorosos, têm sido bons amigos e têm ajudado bastante nesse trabalho. Deputado, para a gente concluir, antes da gente agradecer se despedindo, eleições 2020, né? O senhor, como é que estão as suas bases, em especial Piripiri, que é a sua terra natal, e Teresina, né, que é a sede, é a nossa capital. Como é que está os trabalhos do seu partido, do senhor, em relação às eleições desse ano, que inclusive estão complicadas aí por conta da pandemia, né? Sim, com relação às eleições, é muito clara a minha opinião, aproveito até para externar. Elas têm que acontecer quando não houver a necessidade mais do isolamento. É muito simples. Se a opinião da comunidade científica que cuida da saúde entender que é necessário o isolamento, não tem como ter eleição. Na hora que não for necessário o isolamento, faz eleição. Nós não podemos expor a sociedade a riscos. Mas quem é pré-candidato, eu diria que todos os pré-candidatos estão prontos para disputar as eleições. Eu não disputo as eleições municipais, não sou candidato nas eleições municipais. Então, estou muito à vontade para opinar com relação a isso. Nós temos que colocar o interesse público maior, que é o da saúde hoje, acima de qualquer outro interesse. Então, a gente sabe que quem está na oposição quer que as eleições aconteçam quanto antes. Os prefeitos que estão na situação não têm tanta pressa assim, essa é uma realidade, mas as eleições têm que acontecer cedo ou tarde. Elas têm que acontecer no momento seguro para o povo, para a população. Se houver necessidade de isolamento, tem que se adiar. Se não houver mais a necessidade do isolamento, faz-se tão logo seja possível. É a minha opinião. Com relação às minhas bases, eu, inclusive, tive essa felicidade de, mesmo na oposição, ao longo das últimas eleições, ter crescido, né? A cada eleição, a nossa votação tem crescido no Piauí. Na última eleição, nós tivemos 42.096 votos na oposição. Inclusive, tive uma votação muito feliz, surpreendente em Floriano, que me tornou devedor do povo de Floriano, e não é à toa que até mesmo nessa situação de Covid, nós direcionamos todas as nossas emendas parlamentares para o combate à Covid-19, dividimos esses recursos, que são poucos, porque as emendas individuais de cada deputado, se você analisar, cada deputado tem, em média, 1,5 milhão para indicar, para apontar onde esse dinheiro deve ser gasto. Mas aí 1,5 milhão para você dividir para 40 municípios, não dá praticamente nada para nenhum. Então, eu procurei agir com critério. Então, nós conseguimos colocar para Floriano R$100 mil para ajudar o município no combate à Covid-19. Eu creio que a prefeitura deve estar processando esse projeto junto ao governo do estado para aproveitar esses recursos das nossas emendas e investir na área de saúde. Então, nós temos uma base muito ampla em todas as regiões do Piauí.
Nós somos votados desde o extremo sul, região de Corrente, Bom Jesus, Alvorada do Gurgueia, Curimatá, lá na ponta, vamos dizer assim, do mapa, o Piauí parece uma meia, né? O mapa do Piauí, ele lembra uma meia. Então, lá na pontinha da meia, lá na pontinha do pé, a gente teve uma votação significativa. Tivemos na região de Floriano, Itaueira, tivemos também na região de Picos, cidades que antes eu não tinha ainda um vínculo político, uma presença, e que foram abraçando o nosso trabalho, né? Eu fui sendo chamado para essas regiões, cidades que acabaram nos acolhendo, a região valenciana também. E na região centro-norte, é o meu berço, né? De onde eu venho, dessa região mais do centro-norte, que é a região ali de Piripiri, Piracuruca, Brasileira, Capitão de Campos, Pedro II, Boa Hora, Barras, Batalha, Esperantina, São José do Divino, Cocal, essa região aqui mais perto. Então, assim, a maioria dos meus amigos, eles estão na oposição. Eu nunca tive apoio de muitos prefeitos. Eu diria que o único prefeito de mandato que eu conto com, que eu apoio e conto com o apoio, é o prefeito de Piripiri, que vem a ser meu pai, que é um ídolo, né, uma referência política, um homem sério e um grande prefeito. Tem dado exemplo lá. Você tem ideia, Temístocles? Ele está pagando o adicional de insalubridade de 40% para os profissionais na linha de frente da Covid, salário em dia, cidade toda organizada, fez um centro administrativo que é referência no Piauí com recursos próprios, e é uma pessoa que vem há muito tempo na política com a ficha limpa, né? É médico, enfim. Então, ele é uma referência, realmente. Tanto que a cidade de Piripiri cresceu muito. Eu sempre brinco, como hoje eu tenho uma relação muito próxima a Floriano também, até por ter como uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que vive em Floriano, que vive em Floriano, né? A minha namorada hoje é de Floriano. Então, eu sempre brinco e digo que são duas das cidades mais simpáticas que o Piauí tem, né? E são muito parecidas. São cidades de ruas largas, cidades turísticas, cidades em entroncamento. Então, eu diria que minhas bases estão da mesma forma. São as lideranças que me apoiam são, na maioria, pessoas humildes, lideranças de classe, categorias profissionais. A gente tem muito o apoio de classes, dessas classes que eu defendo, né, dessas bandeiras que eu levanto na Assembleia Legislativa. E assim a gente vai... É uma política um pouco diferente da tradicional. Eu não tenho muito prefeito que me apoia, né? Eu tenho mais lideranças mesmo de classes, de categorias que estão conosco, e lideranças de oposição, de um modo geral, de cidades das mais diversas regiões. Então, eu acho que o nosso trabalho continua firme. Eu sinto que as pessoas acreditam e sabem da seriedade com que a gente faz política. E, assim, enquanto eu sentir que há uma reciprocidade da população, enquanto eu sentir essa confiança da população que me apoia, eu continuarei em frente, né? No dia que eu entender, que eu perceber que não há essa confiança, é sinal de que o trabalho não estaria sendo bem feito. Mas eu acredito que nós ainda temos muitas conquistas, muitas vitórias adiante. Deputado, muito obrigado aí pelo tempo que se disponibilizou com a gente aqui, sucesso no seu trabalho e um bom retorno aí às atividades no próximo dia 15 na tribuna da Assembleia. Eu que agradeço, mando um abraço às pessoas que nos acompanharam. Eu não tive aqui, por esse sistema, não dá para saber quem acompanhou, não dá para ver quem deixou alguma mensagem, mas agradeço a todos que, de alguma maneira, acompanharam esse bate-papo e me coloco à sua disposição para, em outras oportunidades, a gente estar trocando ideia, falando de trabalho e falando do nosso Piauí. Nós temos aqui um grande abraço. Muito obrigado. Temos um prefeito aqui acompanhando a gente, viu? Antônio de Lua acompanhando a gente, a Notília, Socorro Barros, Joseline Castro, Maria Aparecida, a Graça, que fez a pergunta, Natália Silva, Valdênio, Taylor,
Solimar, Júnior Som, turma boa aqui, Elza, viu? Depois você vai conferir aí essa turma boa. Mas eu Eu lhe obrigado, agradeço deputado. e parabenizo aí pela audiência. Muito obrigado, deputado. Um abração aí da nossa amiga florianense, viu? Tá, tudo de bom. Ok, encerrando por aqui, muito obrigado a vocês que nos acompanharam, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas, com você.